Alô, alô. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar mais uma vez sobre o boicote que a Rede Globo está sofrendo. Empresas estão retirando seus anúncios da Rede Globo. Mais uma empresa aderindo ao boicote da Rede Globo. Eles estão tendo que fechar produções, estão tendo que fechar estúdios, estão tendo que demitir funcionários, estão tendo que fazer verdadeiras reestruturações em sua empresa. E é muito engraçado que esse assunto da Rede Globo ele vai puxar para outro assunto que vai envolver o príncipe Luís de Orleans e Bragança, que teve uma mini treta aí com a Mônica Bergamo, a colunista da Folha de São Paulo ou da Globo, também tanto faz, é a mesma merda, né, de onde ela seja colunista, e parece que ela inventou uma fake news a respeito do príncipe, uma reunião que ele teve com o Bolsonaro, e é muito engraçado que um assunto puxa o outro, porque eu estava conversando com um amigo, enquanto eu andava de bicicleta com ele, de que ele não acreditava que esse momento que a Globo esteja passando seja fruto de um boicote, seja um fruto de uma possível decepção da população brasileira com a Rede Globo. Ele acha que o único motivo da Rede Globo estar perdendo dinheiro, estar perdendo o poder que sempre teve, é porque a internet chegou e as pessoas simplesmente estão migrando da TV para a internet. E eu fiquei tentando convencê-lo de que era um conjunto, que a falta a perda da credibilidade deles também está fazendo muita falta, de que as empresas estão vendo que a programação deles não é adequada para a família, etc. E é muito engraçado que esse assunto aí do Felipe de Orleans e Bragança, ele vai exemplificar bem o que eu estava tentando explicar para ele, espero conseguir explicar para vocês. Então, já curte, comenta e compartilha, meus amigos, porque vocês fazendo isso, vocês vão me ajudar demais, essa mensagem vai ser mais difundida, mais pessoas vão poder ouvir o que eu estou dizendo, e acredito eu, o governo Bolsonaro ganhará mais força, porque aqui, esse canal é pró-Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Então, muito obrigado a você que curte, comenta e compartilha, beleza? Eu sou eternamente grato. Vamos lá. Bom, para você que não ficou sabendo, o nosso príncipe, o Luís Felipe de Orleans e Bragança, até dá um nó na língua para falar o nome dele de tão bonito que é esse nome, dá vontade de falar esse nome, né? Ele acabou se envolvendo em um pequeno escândalo contra a vontade dele, obviamente, onde a Mônica Bergamo, aquela mesma jornalista lá, que vai lá na prisão em Curitiba para poder entrevistar o ex-presidiário Lula, é dessa pessoa que a gente está falando. Ela lançou uma manchete no seu site dizendo que o Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, era você que deveria ter sido o meu vice, não esse Mourão aí, fecha aspas. Prontamente o Luís Felipe de Orleans e Bragança já tratou de dizer que isso foi uma mentira, o Bolsonaro nunca o comparou com o general Mourão, ele apenas disse que o Luís Felipe de Orleans e Bragança deveria ter sido o seu vice, mas ele em nenhum momento ele fez deméritos ao vice-presidente Mourão, dando uma a entender que, olha só, esse vice-presidente aqui é uma bosta, tinha que ter sido você. Não, ele apenas falou que a primeira opção dele, como foi muito ventilado na época das eleições, todo mundo sabe que a Janaína Pascoal foi cotada, o Luís Felipe foi cotado, mas acabou sendo o general Mourão, para surpresa de muitas pessoas. E hoje a gente está entendendo um pouco do contexto pelo qual o general Mourão foi escolhido, mas isso não significa que o Bolsonaro não gostou da escolha, apenas que o Luís Felipe estava na frente dele. Então a Mônica Bergamo, como uma boa esquerdista, ela tenta criar o conflito ali entre os integrantes do governo. E qual foi o motivo do presidente Bolsonaro ter desistido, assim, teoricamente, do Luís Felipe ter virado o vice-presidente? Parece que o antigo ministro, Gustavo Bebiano, foi quem fez a caveira do Luís. O próprio Luís Felipe explicou em seu Twitter o que aconteceu, que parece que o Gustavo Bebiano criou um dossiê sobre o Luís Felipe para fazer a caveira dele com o presidente Bolsonaro. E aí a gente encontrou, inclusive, coisas absurdas, como se o Luís Felipe tivesse participado de espancamento de mendigos e participado, por exemplo, de suruba gay. Ele mostrou esse tipo de informação para o presidente Bolsonaro, segundo o próprio Luís Felipe, segundo o próprio Bolsonaro. Então tudo isso foi prontamente desmentido, é óbvio que as sequelas já ficam, essas mentiras elas são contadas e elas ficam na boca dos esquerdistas, como por exemplo o presidente Bolsonaro ser chamado de racista até hoje, por causa daquela armação que fizeram com ele no CQC. Por mais que o Luís Felipe e o presidente Bolsonaro venham a público para falar isso aqui é uma fake news, isso aqui é uma mentira, a Mônica Bergamo está mentindo, o Gustavo Bebiano está mentindo, a gente sabe que as sequelas irão ficar. Então, na minha humilde opinião, toda essa fake news, todo esse conjunto está culminando para o que exatamente? Para a total descredibilidade da grande mídia. A grande mídia já tem um tempo já
que eles não têm mais a verdade como pauta principal, eles apenas têm narrativas, eles querem influenciar a opinião de seus leitores, de seus telespectadores. A verdade não é mais o principal objetivo. Isso torna uma perda de credibilidade. O povo, quando começou a perceber esse tipo de coisa, começou a boicotar, e daí essa grande mídia começou a perder dinheiro. Folha de São Paulo, Grupo Globo, Rede Globo, etc, etc. E eu fiquei tentando explicar isso para o meu amigo, que não era apenas uma simples migração da galera da internet, da galera da TV para a internet, e que isso era muito mais, que o boicote realmente estava sendo feito em peso. E uma coisa que eu esqueci de mencionar para ele, um argumento que eu gostaria de ter mencionado no momento, é que quando que a gente ia ver, meus amigos, empresários priorizando os seus próprios princípios e não o dinheiro? Eu estou falando dessas empresas que decidiram retirar os seus anúncios da Rede Globo porque acreditam que o mal que a Rede Globo está fazendo para a população é muito mais grave do que eles perderem dinheiro, simplesmente. Então nós chegamos a um ponto de boicote à grande mídia, principalmente a Rede Globo, que até os empresários que movimentam milhões nesse país estão tirando os seus anúncios, que provavelmente são anúncios que angariam muitas pessoas. Foi uma coisa que eu falei para ele, inclusive, que 30% da população brasileira ainda não tem internet, ainda fica na TV. Então nós tivemos aí mais uma empresa aderindo ao boicote da Rede Globo. Ao meu ver, na minha opinião, e acredito que de muitos de vocês que estejam me assistindo, é um dos motivos pelos quais a Globo está passando por maus bocados. Então dessa vez foi a vez da empresa Nutriama. Dependendo do estado que você tiver, principalmente se você for mais aí da região norte, eu tenho certeza que você conhece essa empresa, que é uma das principais fornecedoras de alimentos no Brasil inteiro. Eu não vou ler a nota deles aqui na íntegra, eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês verem a nota na íntegra na página do Facebook da Nutriama, mas eu vou citar apenas alguns pontos aqui com vocês. A Nutriama diz o seguinte, abre aspas: a Nutriama, empresa amapaense, comunica que se solidariza com outras empresas no Brasil, a exemplo da Avan, e cancela a propaganda que tinha na programação da Rede Globo nos intervalos do Globo Esporte, Jornal Nacional e a novela 3. Não concordamos com jornalismo de viés político e que é contra o desenvolvimento, geração de empregos e melhoria das condições de vida do povo e do nosso Amapá e do Brasil. Isso aqui ele está fazendo uma clara referência que a Globo literalmente virou uma militante contra o governo Bolsonaro. Eu já disse em diversos vídeos meus aqui anteriores, onde eles dedicam quadros inteiros apenas para ridicularizar o presidente Bolsonaro, outros jornais na TV dando notícias boas sobre o país com cara de enterro, vide o senhor William Bonner, que com aquela cara de óleo de peroba dele cevado. Não, que o Brasil está indo muito bem economicamente, mas com aquela tristeza, só falta chorar, meu Deus do céu, para dar notícia. Parece a Raquel Sherazade também lá no SBT. A Nutriama continua: não voltaremos a anunciar enquanto os programas da Rede Globo não contribuírem para a valorização da família e da justiça. Fecha aspas. Então, meus amigos, essa é apenas mais uma das empresas que decidiu retirar os seus anúncios da Rede Globo. E nós sabemos que os anúncios na Rede Globo não são baratos. A gente não tem como precisar aqui exatamente quanto que é, mas o que ventilava, por exemplo, alguns anos atrás, que 30 segundos de TV durante a novela das 9, né, ou a novela das 8, sei lá, a novela principal da Rede Globo, 30 segundos de comercial durante o horário dessa novela custava R$1 milhão. Então era realmente um negócio absurdo. Daí você soma a telespectadores boicotando a Rede Globo, dizendo que não vem a Rede Globo há anos mais e incentivam outras pessoas a pararem de ver a Rede Globo. Você também coloca aí a redução da verba estatal que está indo para a Rede Globo também. Então, não se trata apenas, já que respondendo esse argumento do meu amigo, que eu acho que é pertinente pontuar aqui, não se trata apenas de uma migração da TV para a internet. Se trata de fato de um descontentamento generalizado com a programação que está sendo apresentada na Rede Globo. E a prova disso é que, inclusive, empresários que movimentam milhões, podemos chamá-los de multimilionários, empresas multimilionárias, estão retirando seus anúncios e estão priorizando os seus princípios em vez do seu lucro. Isso é uma coisa muito famosa nos Estados Unidos, o boicote,
ele é muito usado, ele é amplamente aderido pela população americana, porque eles têm a impressão de que, apesar de você ter liberdade para poder falar o que quiser, liberdade de expressão, as pessoas também têm a liberdade de dizer que não gostam daquilo que você está dizendo. E qual que é a ferramenta principal para se fazer isso nos Estados Unidos? É o boicote. Parece que o povo brasileiro, de uma certa forma, está entendendo isso. Isso é maravilhoso. Tá certo, meus amigos? Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Mais uma empresa aderindo ao boicote à Rede Globo, porque a credibilidade da grande mídia já se esgotou há muito tempo. Esse exemplo aí da Mônica Bergamo, colocando palavras na boca do Luiz Felipe, do Bolsonaro, colocando intrigas aonde não existe, exemplifica muito bem o porquê a Globo e outros veículos de comunicação estão perdendo credibilidade, estão perdendo seguidores em geral. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, beleza? Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.